Olá, ouvintes. Mais uma vez estamos entrando aí com um podcast que é o nosso podcast da Podenge Aceia, com a colaboração do CREA Minas. Hoje nós vamos falar com o engenheiro Rodrigo Gonçalves, que é graduado em Engenharia Elétrica, mestrado e doutorado em otimização do sistema de transmissão de energia, professor de Engenharia Elétrica na PUC Minas há quase 20 anos, consultor em Engenharia e Manutenção em Indústria Alimentícia e Planejamento de Manutenção e Projetos de Eficiência Energética. Rodrigo, seja muito bem-vindo aí ao Podenge Aceia, né, para falar um pouquinho para nós aí sobre energia elétrica, né? Você é engenheiro elétrico, vamos falar um pouquinho para quem está nos assistindo, que ainda é leigo no assunto, mas quer saber, né? Quer ter acesso a algumas informações bacanas aí. O Rodrigo vai falar com a gente agora. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço, Rosângela, pelo convite, né? E fico à disposição. Vamos começar pelos conceitos básicos, né? Fala para mim o que é a eficiência energética e por que é tão importante na área industrial. Bom, a eficiência energética, né, a metodologia, né, na verdade, da eficiência energética, ela visa, como, vamos dizer assim, jargão, né, você produzir mais com menos energia, né? Então, hoje a gente sabe da necessidade, né, de você conseguir, né, melhores processos, né, de forma a garantir que o teu produto ele saia com o menor custo possível, né? Então, a ideia é avaliar toda a cadeia produtiva e todo o processo, né, de forma a garantir que cada etapa está sendo executada da melhor forma possível, né? Então, basicamente, essa seria a definição, né, talvez mais geral, né, do que nós entendemos como eficiência energética, né? Bacana. E quais são os principais benefícios da implementação de medidas de eficiência energética nas indústrias? Rosângela, um dos principais objetivos e benefícios, né, seria a redução de custo, né? Então, nós entendemos que o mercado hoje está bastante competitivo, né? Então, qualquer ação que a empresa faça no sentido de reduzir custos, né, isso impacta diretamente no produto final, né? Então, nesse caso, ela consegue, né, produzir, né, aquele bem, aquele serviço de forma otimizada. Então, no mercado de trabalho, o seu produto acaba tendo, né, um valor ali mais competitivo, né, e isso garante, né, obviamente, um espaço maior aí no campo, no mercado de maneira geral, né? Então, com certeza. Diagnóstico energético, vamos falar um pouquinho sobre. Como é realizado um diagnóstico energético em uma planta industrial? Certo. Bom, existem, na verdade, várias técnicas de acordo com o tipo de processo que se desenvolve ali, né? A gente sabe que a área industrial ela tem, né, vários tipos de produtos, né, de serviços, né, e tudo mais, e cada característica, né, ela de alguma forma ela tem mecanismos ali para estar desenvolvendo melhor um setor ou outro, né, de acordo com o tipo de fonte que ela acaba utilizando ali nesse processo, né? Mas de maneira geral, né, nós temos aí dentro dos diagnósticos, né, tanto a parte de medições de energia elétrica, né, como de qualquer outro tipo de fonte que se utiliza dentro do processo, né? Então, basicamente, né, dentro do aspecto de diagnóstico, é você monitorar todas essas grandezas envolvidas no processo, né? Eu acho que até dentro, Rodrigo, do que eu vou te perguntar aí, né, quais são os principais indicadores que devem ser avaliados durante um diagnóstico energético? Certo, exatamente. Então, dentro dessa ótica, né, a energia elétrica de maneira geral, né, e também, né, vapor, ar comprimido, né, que são, né, também insumos, né, basicamente fontes aí utilizadas dentro do processo produtivo, né, acabam sendo elementos aí fundamentais para avaliar se o sistema está operando de forma adequada ou não, né? Então, dentro dessa perspectiva, né, a gente tem o monitoramento como sendo um dos fatores principais aí para garantir uma
um resultado positivo, né, na aplicação da eficiência energética, né? Com certeza. Tecnologias e equipamentos. Aliás, hoje tudo hoje é tecnologia, né? Quais são as tecnologias mais modernas disponíveis para aumentar a eficiência energética em processos industriais? Certo. Olha, Rosângela, na verdade não existe vamos dizer assim, uma solução fechada para isso, né? Hoje a gente tem à disposição, na verdade, inúmeras ferramentas, né? Processos, né? Enfim, nós temos aí basicamente instrumentos, nós temos softwares, né? Nós temos uma série de vamos dizer assim, de serviços e ferramentas que podem ser utilizadas, né, justamente para garantir, né, essa aplicação, esse desenvolvimento, né? E nesse sentido, né, a gente vê que dentro da área industrial, né, um dos elementos que mais tem contribuído aí positivamente para uma eficiência energética as máquinas elétricas de maneira geral, né? Então os motores, né, mais conhecido como motores elétricos, né? Então hoje a gente percebe, né, que independente do tipo de ramo de atuação, né, os motores, as máquinas elétricas de maneira geral fazem parte, né, em quase toda a cadeia, né, produtiva, seja na movimentação de produtos, né, ou mesmo na manufatura, né, ou mesmo nos processos, né, de envase, né, nos processos de encaixotamento, enfim, né, toda a cadeia, né, ela acaba utilizando os motores, né, e eles têm sido muito foco, né, dentro dessa linha para avaliar a eficiência energética, né. Então nós temos hoje, né, empresas de maneira geral que já estão aí há mais de 30 anos no mercado. Se a gente pegar historicamente, né, no Brasil, a maioria das empresas tem mais de 30 anos, né? E em 30 anos a gente sabe que a tecnologia muda, com certeza, muda muito, né? E basicamente os motores elétricos, né, evoluíram muito, né, ao longo desses 30 anos, né? Tanto que, né, nós tivemos aí, né, uma mudança na legislação, né, um pouco mais recente aí, em que foi estabelecido alguns critérios na fabricação desses motores com um índice maior de rendimento, né, são chamados aí de motores de alto rendimento, né, justamente para garantir, né, que os equipamentos que estão, né, sendo lançados atualmente, eles apresentem, né, uma eficiência maior comparado com os equipamentos produzidos aí há mais de 30 anos, exatamente. Com a automação, né, e a internet das coisas, né, pode contribuir para a eficiência energética da indústria. Certo. Rosângela, a automação, né, eu acho que é um caminho aí que veio positivamente para vários setores, né? A automação na área industrial, ela acabou tendo maior foco, né? Mas isso está aplicado na área comercial, em vários outros setores também, né? A automação, de maneira geral, ela permitiu que as ações, principalmente de eficiência energética, elas tivessem uma resposta mais rápida, né? Antigamente, os procedimentos para eficiência energética, ela dependia de uma coleta de informações, o compilado dessas informações para chegar num diagnóstico, né, que até a gente comentou no início, né? E a partir desse diagnóstico, sim, uma tomada de decisão, né? Agora, com o processo de automação, né, e você criando um mecanismo de controle e gerenciamento através delas, né, você consegue ter ações com uma resposta muito mais rápida, né? Ou seja, a intervenção no processo para evitar que ele opere de forma ineficiente, ela consegue ser quase que instantâneo ali, né? Então a dinâmica ficou muito melhor, né? E aproveitando o gancho, a internet das coisas, né, que de alguma forma ela tem sido aplicada em vários segmentos, na área de eletrodomésticos, né, na residência de maneira geral, na área comercial, né? Na indústria ela também está tendo, né, também uma aceitação muito grande, justamente porque ela te permite fazer diagnósticos locais, né? Então, basicamente, essa conexão que você cria entre os dispositivos e um sistema de gerenciamento remoto, né,
te dá também a possibilidade de fazer monitoramentos, né? Então você tem uma visão do todo muito maior, né? E essas ações elas podem acontecer de forma individualizada, né? E então cada equipamento basicamente tem um dispositivo que fica o tempo todo sendo, né? Aliás, monitorando aquele equipamento, tudo, né? E aí, a partir disso, né, ele consegue ir avaliando, né, se aquele equipamento está dentro dos padrões que foram estabelecidos ali ou tem alguma variável, algum parâmetro que está fugindo disso, né? Então, também é um mecanismo de resposta rápida para que você avalie o equipamento, né, e o processo, se ele está eficiente ou não. Certo. Né? Processos industriais. Quais são os processos industriais que mais consomem energia e que podem ser otimizados? Certo. Bom, pensando em termos de energia elétrica, né, nós temos hoje a área de metalurgia, né, como sendo uma área que tem um consumo energético extremamente alto, né? Então, Minas Gerais, de maneira geral, já tem sido pioneira na área siderúrgica, né? Na região aqui a gente tem uma exploração, né, bastante grande né, basicamente dessa atividade, né? E aí todo o processo, né, de aquecimento, né, os fornos, né, processos de fusão, né, de materiais, ele tem um gasto energético muito grande, né? Então, qualquer ação, né, que se faça no sentido de otimizar principalmente os processos de fornos, né, processos de aquecimento e fusão, né, elas acabam gerando um impacto muito grande na perspectiva de eficiência, né? Então, nós vamos entrar aí na medição e monitoramentos, né? Legal. Qual é a importância da medição e do monitoramento contínuo, né, do consumo de energia em uma indústria? Certo. Então, no caso, Rosângela, o monitoramento, né, contínuo, né, ele te permite justamente avaliar de uma forma muito mais efetiva, né, toda a dinâmica do processo, né? Então, você tem um monte de variáveis envolvidas, né? Nós sabemos que o processo, por mais simples que seja, né, ele tem ali uma série de parâmetros que vão interferir no resultado final, né? Então, nesse sentido, né, quanto mais informações você consegue coletar, né, e aí essa medição contínua ela te permite ter um histórico bastante grande, né? Inclusive, você pode pegar todas essas medições, né, e introduzir isso dentro de um banco de dados e fazer uma análise, né, uma mineração desses dados de forma a conseguir, né, entender padrões de funcionamento, padrões, né, de comportamento, né? E isso auxiliar e muito no processo de tomada de decisão, no processo de gestão da eficiência de maneira geral, né? Então, nesse sentido, né, quanto mais você consegue acompanhar de perto o teu processo, né, mais você consegue enxergar pontos que podem ser melhorados, né? Aí que a gente entra. Quais ferramentas e sistemas são recomendados para essa medição de monitoramento? Legal. Hoje a gente tem uma quantidade enorme de ferramentas que podem ser utilizadas, né? Desde, né, de instrumentos mesmo de medição, né? Nós temos hoje analisadores de rede, né? Analisadores de qualidade de energia, né? Que conseguem avaliar inúmeros parâmetros, né? Em que a energia se apresenta, né? E que ela está sendo consumida no equipamento, né? E aí, dentro dessa ótica, né, ele consegue avaliar, a partir desses vários instrumentos, né, se aquele equipamento, por exemplo, ele está trabalhando em condições ideais, ou ele está sobrecarregado, ou o contrário, ele pode até estar subdimensionado, né, de alguma forma, ele pode estar sobredimensionado, né, ou seja, ele está operando muito aquém, né, da sua capacidade, né? E aí, às vezes, a gente pode cair, talvez, na tentação de achar que, quando ele está superdimensionado, isso garante que ele vai operar de uma forma muito tranquila e isso, né, é eficiente, né? Porque eu permito que ele possa, né, ampliando o seu processo e eu não preciso trocar o equipamento durante muitos anos, né? Mas, infelizmente, né, talvez isso seja um mito. Porque quando o equipamento está fora das suas condições, vamos dizer, de projeto, nominais ali, né?
seja acima ou abaixo da sua capacidade, ele perde eficiência, né? Então, você conseguir garantir instrumentos e medições, né, não só, né, para levantar essas grandezas, mas também para processar essas informações, né? Até você tinha citado, né, de ferramentas, né? Hoje a gente tem softwares, né? E inclusive a gente está tendo aí mais recentemente, né, uma expansão muito da inteligência artificial, né? Sim. E ela também vem no sentido de auxiliar nesse processo de medição, de monitoramento, né? Sendo realmente uma ferramenta, né, para fazer essa gestão, né? Auxiliar, na verdade, nessa gestão da eficiência no processo produtivo, seja qual for, né? Nós vamos tocar num ponto agora que eu acho que para todos que estão nos assistindo, inclusive aí empresários, donos de empresas, né, que é economia de energia, né? Quais são as estratégias mais eficazes para reduzir o consumo de energia em plantas industriais? Interessante. Bom, Rosângela, na verdade, quando se pensa, né, numa estratégia de economia de energia, né, eu acho que um dos primeiros passos, né, parece simples, né, mas sem ele as coisas não conseguem fluir, né? Que é você ter um comprometimento de todos os colaboradores, né? Desde talvez das ações mais ali, vamos dizer, a chão de fábricas mais básicas, até mesmo, né, dentro da hierarquia, as gestões, gerências, né, e todo o processo até chegar na diretoria, né? Ou seja, tem que ser uma mudança cultural, né? Eu entendo que para que se consiga economizar energia, todos têm que ter um olhar, né, de quais ações podem ser feitas para isso, né? E aí, nesse sentido, né, uma das estratégias que acaba sendo, né, adotadas dentro de um projeto, né, para a economia de energia é montar uma equipe, que a gente diz que é uma equipe multidisciplinar, né, que pega, né, de alguma forma, uma visão de todos os envolvidos no processo, né, desde lá do operador, né, de quem está lidando efetivamente ali com o processo, né, como os cargos de gestão, diretoria, até mesmo de RH, né, da área administrativa. Então, essa equipe, né, que é montada, né, justamente para tratar e desenvolver um projeto de eficiência, ela vai trazer as visões de várias áreas dentro do processo, né? E aí, a partir delas, eles conseguem fazer diagnósticos, né? Só te dando um exemplo, né? Uma das formas que hoje tem sido adotadas para economizar energia, né, tem sido avaliar, por exemplo, a questão de iluminação, né? A troca de iluminação com lâmpadas fluorescentes ou com vapor de sódio, né? Por lâmpadas LED, né? Essa tem sido uma das ações, vamos dizer assim, mais básicas que as empresas têm tomado para economizar energia, né? Porque isso é muito rápido, né? Essa resposta, né? E também avaliar a operação das máquinas de maneira geral, se elas estão dentro das condições nominais ou não, né? Com certeza. Então, nesse sentido, né, você avaliando esses dois pontos, né, você já consegue ter aí, né, já como vamos dizer assim, um resultado aí, já uma economia energética, né? Nesse caso aí, falando ainda da economia de energia, como que a cogeneração e a trigeração podem ser usadas para melhorar a eficiência energética? Certo. Rosângela, a cogeração e a trigeração, né, na verdade, elas são formas de você aproveitar uma energia que era praticamente jogada fora pelas indústrias, né? Vou dar um exemplo das usinas de produção de açúcar e álcool, né, açúcar-alcooleiras, né? Então, elas têm aí, basicamente, como resíduo do seu processo, né, o bagaço de cana, né? E aí, antigamente se utilizava muito o bagaço de cana, até mesmo como ração, né? Ou seja, você acabava fornecendo esse resíduo, né? Mais como a parte de alimentação, né? Enfim, né? Basicamente uma destinação, né? nesse sentido. Só que eles começaram a perceber que você tinha ainda um potencial energético grande no bagaço, né? O poder calorífico dele ali, né, ainda era grande, né? E aí eles começaram então a aproveitar esse resíduo, né, no próprio processo, né?
E dentro do processo de produção de açúcar e álcool, você tem, né, a necessidade de geração de vapor, calor, né? Então eles queimavam basicamente esse bagaço, né, e gerava o vapor, o calor para o processo, né? Então isso de alguma forma, né, sistematiza aí a questão da cogeração, né? E em contrapartida eles perceberam que ainda a energia, né, tinha ainda muita energia para consumir, né? E aí então eles começaram então a aproveitar esse vapor, né, e gerar energia elétrica, né? Sim. Aí abastecer a própria demanda da indústria, né? E o excedente era fornecido para a rede elétrica, era comercializado, né? Fornecido aí para atender outras cargas, por assim dizer, do sistema, né? E aí então, nesse contexto, né, você consegue primeiro eliminar um resíduo, que é um problema, né, até de cunho ambiental, que as indústrias têm, obviamente, que ter uma atenção especial com relação a isso, e você, de alguma forma, otimizou o teu processo, né? Porque uma coisa que você precisa, que é o vapor ou energia elétrica, você mesmo está produzindo ele, né? E isso, né, de maneira geral, garante. Né? Exatamente. Aí nós vamos entrar aí no aspecto financeiro. Quais são os custos envolvidos na implementação de medidas de eficiência energética? Rosângela, em termos de custos de implementação, eles são escalonados desde de custos praticamente zero, né, que seria uma mudança cultural simplesmente, né, como, enfim, pode ter custos aí dependendo da empresa, né, que, enfim, chega na ordem de milhões, né. Mas, de maneira geral, né, a gente entende que na aplicação de um projeto industrial, né, de eficiência num processo industrial, né, as ações mais básicas, elas acabam servindo como um termômetro para, primeiro, criar, né, já uma mudança cultural ali, né, e também dar, né, resposta para a gestão da empresa, por exemplo, de que ações mais efetivas e talvez com um custo maior, né, elas vão ter benefícios da mesma forma que as ações iniciais que têm um custo muito baixo, né, elas funcionaram, né? Então, de maneira geral, né, a gente pode dizer que você consegue ter eficiência, né, na sua indústria, né, e a gente pode entender, às vezes, né, quem estiver assistindo, né, esse podcast pode ter uma microempresa, uma pequena empresa, né, e achar que esse processo está totalmente distante, né, do seu ramo de atuação ou do seu porte, né, produtivo, né? Mas, na verdade, não, né? A eficiência energética ela pode ser aplicada em todos os níveis, né? Desde realmente de uma mudança cultural. Eu costumo brincar que a pessoa começa a aprender sobre eficiência energética dentro de casa, né? Porque a partir do momento que ela começa a criar alguns hábitos, simplesmente de desligar uma lâmpada... Sim, tirar uma tomada, exatamente, exatamente. Então, ali ela já está começando a implementar a eficiência energética com custo zero. Com certeza. Né? Então, e nesse caso, nessa mesma linha, né, do aspecto financeiro, na sua visão, Rodrigo, como calcular o retorno sobre investimentos ROI, é isso mesmo, ROI, né? Isso. Em projetos de eficiência energética? Certo. Então, hoje a gente consegue, né, mensurar, né, até para justificar para a gestão, né, a implementação de um projeto de eficiência, né, avaliando qual seria a economia de energia, seja na substituição de um equipamento. Vamos supor que a gente tenha, por exemplo, um motor elétrico que está lá há talvez mais de 10 anos, né, em operação, e aí a eficiência dele já está baixa, né? Seja pelo próprio desgaste do equipamento, como também pela tecnologia de fabricação da época, né? Sim. E aí, quando você pega um equipamento, um motor, por exemplo, novo, que vai fazer o mesmo serviço que ele, com um gasto energético menor, se você fizer a diferença da energia, né, gasta atualmente com a que você vai gastar, que vai ser menos, você tem essa, vamos dizer assim, com essa diferença e o valor da tarifa de energia que você paga, né, você consegue saber o quanto que você vai economizar financeiramente por mês, por exemplo, né?
E aí, como você tem o custo do investimento e quanto que você vai economizar por mês com aquela ação, você consegue fazer o retorno do investimento, né? E a gente percebe acompanhando alguns processos e aplicação de eficiência, né, que esse retorno acaba sendo muito rápido, né? Lógico que tem projetos de pequeno, médio e grande porte que isso vai impactar no retorno, com né? certeza. Mas se a gente pensar, por exemplo, num projeto com custo baixo, uma ação, né, mais rápida ali, né, ela em poucos meses ele se paga, né? Então, como todo projeto tem barreiras e desafios, né? Nesse quesito, quais são as principais barreiras e desafios enfrentados pelas indústrias ao tentar implementar medidas de eficiência energética? Certo. Rosângela, às vezes as barreiras não são nem muito técnicas, né? Eu costumo dizer que, às vezes, né, se a pessoa não abraçar vamos dizer assim, aquela proposta, né, o projeto está fadado ao fracasso, né? Então, uma boa implementação de um projeto de eficiência energética, ela parte de uma mudança cultural da empresa, né? Então, nesse sentido, né, uma das barreiras que nós enxergamos na implementação de um projeto é conseguir a adesão, né, de todos os envolvidos, né? Então, parece uma coisa, às vezes, né, estranha, né? Falar assim, não, mas se realmente foi imposto o processo e vai dizer que tem que ser assim o assado, vai funcionar. Não. Infelizmente, ele depende muito da resposta de todos os envolvidos. Sim, né? Com certeza. Seja quem está diretamente na operação, a equipe de manutenção da empresa, a equipe de engenharia da empresa, da área administrativa, na área de gestão, todos têm que aderir ao processo. Com certeza. Né? Sem adesão, né, essa seria talvez uma das maiores barreiras que hoje as empresas enfrentam. Às vezes a diretoria, né, ela vê os números e vê falando, não, nós precisamos melhorar o processo. Né? Só que para que essa determinação da diretoria ela consiga chegar efetivamente lá no processo, né, é um caminho, né, que precisa ser muito bem trabalhado. Né? Senão ele não vai ser efetivo. Com certeza, tem que ter a colaboração de todos, né? Sim, casos práticos. Conta pra gente aí, você pode compartilhar alguns exemplos de casos práticos onde a eficiência energética foi aplicada com sucesso na indústria? Certo. Assim, a gente, né, não pode citar... Isso que eu ia te falar, não tem necessidade, né, de citar o nome da empresa, isso, mas só para citar como um exemplo para quem está nos assistindo, ver que realmente, sim. né? Exatamente. Então, conforme até a gente já tinha comentado anteriormente, né, as máquinas, os motores elétricos, eles acabam sendo né, um equipamento muito utilizado aí dentro da área industrial, né? E aí nós tivemos, né, inúmeras situações que a gente acompanhou, né, em que a partir do diagnóstico de carregamento dos motores elétricos da indústria, né, ela tem, né, enfim, motores que podem ser pequenos, né, motores, né, com uma aplicação muito específica ali, como motores de grande porte, bombas, né, para, né, bomba d'água, né, ou para bombeamento de outros tipos de fluidos, né, em que você tem um equipamento que ele estava, em muitas situações, sobredimensionado. Né? Nós tivemos aí fatos em que, vamos supor, a gente estava utilizando ali 30%, às vezes até menos da capacidade dele. Né? E aí o que aconteceu? Né? Dentro desses estudos, né, foi proposto para as indústrias, né, para a empresa de maneira geral, a substituição do equipamento. Né? E aí, nesse caso, né, você tinha qual era o custo do novo equipamento, que às vezes ele tinha potência menor do que o que estava rodando. Além dele ser de alto rendimento, né, de alta eficiência, ele trabalhava, ou seja, executaria a mesma função com uma potência menor. Né? Sim. E nós tivemos casos em que a troca desses equipamentos, o retorno do investimento, ele chegou em menos de um ano. Né? E não só isso, né, mas nós também temos um outro exemplo, né, que também, né, um exemplo simples, que era monitorar vazamentos.
né? No caso, hoje a indústria utiliza muito ar comprimido nos processos produtivos, né? Com a automação, né? A gente tem uma demanda, que a gente fala pneumática, Sim. muito grande, né? E a inspeção de toda a linha, né? De ar comprimido, identificando pontos de vazamento e simplesmente fazendo, né, ou a mudança da linha ou até mesmo os reparos dela, a gente teve economias que chegavam a mais de 10%. Que né? é representativo, né? Exatamente. Então, o equipamento, né, que basicamente a geração do ar comprimido se dá, né, por um compressor que depende de energia elétrica, né? Então, a gente pode fazer, né, talvez uma conta, né, bem grosseira, mas só para a gente mensurar aí, que se você está economizando em torno de 10% de perdas, né, isso impacta em quase 10% de economia de energia para aquele equipamento. Sim. Né? Então, hoje, né, o ar comprimido, o vapor e a energia elétrica, né, são, vamos dizer assim, os 3 elementos aí que tem mais foco hoje nos estudos, né? E particularmente a energia elétrica, quando se fala em motores elétricos, é onde a gente tem experiências, né, de retorno do investimento aí muito rápido, com ações, seja de melhorar o carregamento, né, ou até mesmo fazer a substituição do equipamento antigo por um novo, né, seja com potência menor ou com a eficiência maior, né, e isso já garante, né, uma economia energética já de imediato. Né? Bacana. Educação e capacitação. Né? Vamos chegando lá na onde interessa também muito aí para a população. Qual é o papel da educação e da capacitação na promoção da eficiência energética industrial? Legal. Rosângela, quando a gente fala em capacitação, né, a gente às vezes tem a impressão que a pessoa tem que fazer, né, um curso de pós-graduação, né, apesar que nós temos, né, atualmente, né, no Brasil vários cursos, né, que trabalham especificamente com eficiência energética, né, cursos de pós-graduação e tudo mais, né. Mas em termos de formação, pensando em todos os colaboradores, né, em todos os níveis da empresa ali que vão poder, né, de alguma forma contribuir, né. Existe, na verdade, formas de você dar treinamento, né, para que todos possam aderir a esse processo, né? Inclusive você tem empresas que trabalham com consultoria, né, especificamente de eficiência energética, que vão, né, dar treinamentos, né, às vezes curtos, mas bem diretos, para que o operador consiga entender de uma forma muito simples, muito rápida, como ele pode contribuir para a eficiência energética, né? E é interessante que quando a gente fala contribuir, né, realmente transferir para aquele colaborador, né, a responsabilidade e a missão, né, de garantir que aquela ação ela realmente tenha resultado, né? Então nós vemos hoje, por exemplo, desses treinamentos, né, que as empresas fazem quando ela vai aplicar, né, um projeto. Então é feito todo basicamente todo o monitoramento, a gestão, né, entendendo aonde que você consegue atuar, e você monta o projeto, né? E aí quando você vai efetivamente implementá-lo, né, você, né, tem que conversar basicamente com todo mundo, né, e basicamente mostrar para ele, falar assim, ó, a empresa quer adotar essa cultura, né? E aí dentro dessa ótica, né, é interessante que no processo de formação e treinamento, né, por isso a importância da aplicação ali e a presença do RH, né, ela pode colocar alguns benefícios, colocar de alguma forma campanhas, né, dentro ali de toda a comunidade que trabalha ali, né, no sentido de incentivar, né, que todos tenham aquele olhar, né, mais crítico sobre todas as suas ações, né, e entender aonde ele pode estar contribuindo, né, para melhorar o processo, né. Tem que estar todo mundo alinhado, né? Isso. Um termo muito utilizado, né, e que está muito em evidência e vai continuar, acredito eu, que é a sustentabilidade, né? Como, Rodrigo, que a eficiência energética contribui para a sustentabilidade e a redução da pegada de carbono nas indústrias? Certo. Rosângela, se a gente pensar, por exemplo, de uma forma muito, muito simples, né,
que se eu estou produzindo com menos energia, né, quer dizer que, pensando na matriz energética, ela vai precisar produzir menos energia no contexto geral, né? Então, a partir do momento em que eu estou tendo uma ação, né, no sentido de necessitar menos energia para produzir a mesma coisa que eu tinha antes, né, quer dizer que a cadeia produtiva, de maneira geral, precisa, né, despender de menos energia. E a gente sabe que nós temos fontes, né, que são renováveis, ou seja, o processo de produção ela não gera nenhum tipo de resíduo, né, ou mínimo possível, né, mas a gente tem dentro da matriz energética, né, elementos que, né, na produção de energia elétrica gera resíduos, né, polui de alguma forma, né. E aí quando você pensa que ao necessitar de menos energia você está deixando de gerar uma energia que acaba poluindo, né, você está, de alguma forma, contribuindo para a sustentabilidade de maneira geral, né? E aí, numa outra ótica, até num tópico que você comentou sobre cogeração, né? A sustentabilidade também está no aspecto de você cuidar dos resíduos, né? Sim. E aí, nesse sentido, quando você utiliza o teu resíduo para gerar energia, né? E pode ser a mais variada possível, né? A gente tem exemplos simples, né, de criadouros, por exemplo, de suínos, né, em que todo o dejeto gerado ali, né, você coloca, por exemplo, num biodigestor, né, e aí então, quer dizer, aquilo que geraria de alguma forma um resíduo, né, um problema, né, ambiental a ser tratado ali, você, através do biodigestor, você gera gás, né? E aí esse gás ele volta para o processo, por exemplo, para aquecer, né, o ambiente onde você está fazendo ali a criação, né, dos suínos ali que estão em desenvolvimento, né? Como também, dependendo do porte, pegar esse gás e gerar energia elétrica a partir dele, né? Então, quando a gente pensa em termos de eficiência energética, ela está, né, muito alinhado com a sustentabilidade, né? Porque não é só uma questão financeira, né, Rosângela? É realmente o processo de você otimizar, né? É sim uma questão de sustentabilidade do processo como um todo, né? Tanto que nós temos aí, né, empresas, né, inclusive que buscam certificações até internacionais, né, onde um dos quesitos é a sustentabilidade, né? E para que ela consiga atingir tais itens, né, a eficiência energética no seu processo ela está totalmente alinhada, né? Então não tem como pensar em sustentabilidade sem pensar em eficiência. Com certeza, andam juntas, né? Nós estamos tendo o prazer de receber aqui no podcast do Podenge ACEA, com a colaboração do CREA Minas, o engenheiro elétrico Rodrigo Gonçalves, que está falando aí para a gente um pouquinho de um assunto muito bacana, que está em evidência, que está, né, que tá em alta, e nós vamos dar continuidade aí. O Rodrigo ele tem graduação em engenharia elétrica, mestrado e doutorado em otimização de sistemas de transmissão de energia, professor de engenharia elétrica na PUC Minas há quase 20 anos, consultor em engenharia e manutenção em indústria alimentícia e planejamento de manutenção e projetos de eficiência energética. Então, vamos lá, dando continuidade aí, Rodrigo. Tendências futuras, né? Não tem como falar da energia elétrica, tudo sem falar das tendências, né? Quais são as tendências futuras em eficiência energética para o setor industrial? Certo. Rosângela, hoje, né, nós estamos, né, numa era, né, de modernização, né, dos vários processos, né, onde a robótica ela tem, né, inserido, né, de uma maneira muito efetiva, né, em inúmeros processos, né. O que seria robótica, né, talvez para quem nunca ouviu esse termo, né, basicamente você começar a introduzir, né, mecanismos, né, o pessoal costuma dizer o tal do braço robótico, né, ou seja, são, na verdade, servomecanismos, né, que conseguem executar algumas rotinas, né, que antes você tinha, né, inclusive com um gasto energético maior, né, para realizar aquela determinada atividade, aquela função, né? Então, eu vejo hoje que a robótica, né, ela tem entrado
muito, né, efetivamente dentro dos vários segmentos, né? Seja na área metalúrgica, na área automobilística, né, como também na própria área de alimentos, né, que eu tenho talvez um pouco mais de contato, né, ela tem entrado muito no processo. Uma para garantir, né, também uma questão de higiene, um ambiente mais, né, mais estéril ali, né, porque você consegue fazer todo um processo de enclausuramento do ambiente, um controle, né, de toda a parte de micro-organismos ali presente, controle de ar, temperatura. Você cria um ambiente que seja favorável para aquele processo, né? E aí, a partir dali, né, você tem, né, os servomecanismos agindo e trabalhando ali, quase que em regime contínuo, né? E aí, quando a gente pensa em eficiência energética, né, um dos grandes problemas que nós temos de perda energética está nas interrupções, né? Então, quando você inicia um processo, faz uma mudança de ferramental, né, que a gente chama o termo técnico de setup da máquina, né? Então, toda vez que você tem que fazer esse setup de máquina, ajustar, fazer todo tipo de preparação para que ela possa produzir um outro item, né? Tudo isso aí tem perdas, né? Seja a perda de tempo, né, que não deixa de ser, né, um prejuízo ali, né? Como também a perda energética, né? Porque toda vez que você tem que fazer novos ajustes, até você refinar para que ele comece a produzir, você está perdendo energia, está perdendo matéria-prima, embalagem, enfim, né? Tem uma série cadeia, de elementos, né? Exatamente, né? E aí, quando você pensa em termos de robótica, em que o teu servomecanismo ele se adapta muito ao tipo de produto, né? Você consegue, na verdade, fazer esse setup quase que em tempo, de forma instantânea ali, né? Simultânea. Então, exatamente. Ele tem uma programação, né? Então, quando você atinge aquela quantidade de produtos, por exemplo, né, ele já sabe que ele atendeu aquele pedido, né? Ele automaticamente ele já começa a produzir um novo item, né, sem precisar praticamente fazer nenhuma mudança de ferramental, nenhum setup, nada, né? Então, você ganha tempo, né? Você não tem perda energética nesse processo, né? Então, hoje, né, eu costumo dizer que a robótica, ela acaba sendo literalmente um braço, né, que tem auxiliado muito a questão da eficiência energética no país, né? A própria internet das coisas, que até nós comentamos também, né, que ela também vai expandir muito enfim, né, nos próximos anos, né, principalmente na área de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, né? Para que permita que o usuário ele seja mais ativo durante todo o processo, né? A internet das coisas ela acaba sendo uma forma, né, de colocar o usuário final, que às vezes era um mero usuário de uma tecnologia, para que ele possa realmente ser um protagonista nesse sentido, né? Então, por exemplo, né, você tem equipamentos, né, vamos supor uma máquina de lavar, né, que ela, a partir da internet das coisas, ela começa a dar informações para o usuário que ele precisa fazer alguma intervenção, né? Ou seja, para realizar alguma manutenção, falou, eu já trabalhei tantas horas, né? E eu vou precisar fazer, você precisa programar uma manutenção, uma limpeza, uma revisão. E aí nós sabemos que esse tipo de ação, né, ela acaba colocando o usuário realmente como, né, né, até com conhecimento, né, de intervir num processo que às vezes era muito técnico, né? Então ela consegue trazer, sob uma ótica muito mais simples, né, como que o usuário pode contribuir com o processo. Um direcionamento para o próprio usuário, né? Exatamente. Vamos lá na integração de renováveis. Como as energias renováveis podem ser integradas aos processos industriais para melhorar a... Eu te perguntei isso agora, não perguntei? Parar um pouquinho. Não? Isadora? Bom, 3, 2, 1, gravando novamente esse pedacinho aí que eu me confundi aqui. Rodrigo, integração de renováveis. Como que as energias renováveis podem ser integradas aos processos industriais para melhorar a eficiência energética? Certo. Hoje, né, Rosângela,
está tendo, né, uma movimentação a nível mundial, né, por gerações, né, que sejam né, com cunho sustentável, né, e mais do que isso, né, o usuário, né, que antes basicamente ele só consumia energia, né, ele já está começando a ser um produtor de energia, né? Sim. Então podemos dar um exemplo muito simples, né, que as energias fotovoltaicas, né, hoje, né, muitos, né, usuários, residências principalmente, têm colocado nos seus telhados, né, têm colocado as placas fotovoltaicas, né? E aí talvez num primeiro momento, né, a gente pense, bom, o objetivo principal ali da geração, né, das energias renováveis e até a própria geração distribuída, que a gente diz que é o usuário final também ser um produtor de energia, né, seria simplesmente numa ótica de economizar, né, economizar financeiramente, né, por assim dizer, né, ter um custo menor, né, mas não é só isso, né. Quando a empresa, né, ou até mesmo uma residência, ela opta por uma fonte renovável, né, uma geração distribuída, ela de alguma forma ela está diminuindo a sua dependência de energia de forma externa, né, por exemplo, de uma distribuidora, né, uma concessionária, né. E aí o que acontece? Nós sabemos que para que a energia chegue, né, saia lá da geração até chegar no seu destino, né, ela tem perdas em todo esse processo. Com certeza, né? Então ela vai perdendo energia ao longo de todo esse processo. Então quando a gente pensa que eu não preciso mais de tanta dependência dessa energia externa, né, e consigo produzir localmente, quer dizer que de alguma forma eu estou minimizando muito as perdas em todo o processo da cadeia. Sim. Né? Então, como que a gente, de alguma forma, a energia renovável ela acaba contribuindo, né, para uma eficiência energética menor? Na redução de perdas. Né? Então, todo o processo de transmissão de energia, né, que você tem perdas nesse processo, são eliminados quando você gera localmente, né, pensando na geração distribuída como exemplo, né, como sendo uma alternativa tanto para o consumidor residencial, como as indústrias hoje, né, também têm adotado muito essa estratégia. Né? Vamos para gerenciamento de energia. O que é um sistema de gerenciamento de energia e como ele funciona? Certo. Então, como nós comentamos inicialmente, né, quando você monta uma equipe, né, multidisciplinar ali para tratar sobre né, a eficiência energética, né, você monta um projeto, né, e não só o projeto é construído ali, mas também uma metodologia de implementação dele, né, como também uma metodologia de monitoramento e gestão. Né? Então, quando a gente fala gestão, né, da eficiência energética, nada mais é do que um mecanismo para que você consiga garantir que o projeto que foi desenvolvido ali, né, ele seja efetivamente aplicado, né, e não só efetivamente aplicado, mas também você consiga feedbacks ali para saber se ele está sendo efetivo ou não, né? Como se fosse uma retroalimentação, né? Então essa gestão no final das contas é você tomar ação e ver se o resultado está sendo satisfatório ou não. Se não tiver, né, essa equipe ela tem também a responsabilidade de repensar o projeto. Com certeza. Né? Então, ela fala, isso aqui que nós pensamos, por exemplo, ele não está tendo um resultado satisfatório, está atingindo, né, talvez níveis ainda muito pequenos, né, de retorno, né, seja um retorno energético, até mesmo um retorno financeiro, né, e nós vamos precisar repensar isso aqui. Né? Então, o papel dessa gestão está justamente em monitorar, né, e reavaliar, né, constantemente. Né? Então, é um processo realmente cíclico, né, onde você executa uma etapa e vê como ela se comporta, né? E vai realmente acompanhando todo o processo. Né? E é interessante que nessa gestão, né, um dos elementos que devem estar sempre compostos aí, né, é o feedback dos colaboradores. Né? E aí, porque esse feedback dos colaboradores, eles que estão diretamente no processo, eles conseguem enxergar, às vezes, determinados
vamos dizer assim, determinados elementos, pontos, né, por assim dizer ali, que quem está lá na gestão não enxerga, né? E ali, às vezes, aquele ponto que ele está apontando, né, por assim dizer, né, que seria, né, talvez interessante um olhar mais atento ali, pode dar mais resultado do que as ações que já estão sendo desenvolvidas, né? Então, quer dizer, você consegue adaptar, né, o teu projeto, né? E aí essa gestão te dá, então, essa liberdade, né, de conseguir, né, sempre... É como se a eficiência, né, tivesse também na própria gestão, né? Ou seja, você transforma a própria gestão mais eficiente com esse ciclo, né? Bacana. Exatamente, né? Políticas corporativas. Qual é o papel das políticas corporativas na promoção da eficiência energética? Certo. Nós temos aí, né, dentro da empresa de maneira geral, né, o que ela estabelece como objetivo, missão, valores, né? Então, às vezes, quando você quer conhecer um pouco mais sobre uma empresa, né, você vai acessar, né, seja o site ou até mesmo, né, algum outro meio de informação ali, né? Eles trazem muito essa questão de qual é a missão, quais são os valores da empresa, né? Então, eu costumo dizer que quando a gente pensa que em implementação de um projeto de eficiência energética, ela tem que estar composta dentro da missão e os valores da empresa, né? Dentro do processo, né, basicamente de estratégia, né? Ela tem que ser uma estratégia da indústria, né? Então ela não vai ter efetividade se ela acontecer só num setor, né? Se ela ficar confinada numa equipe apenas, né? Mas ela tem que fazer parte da missão, né, ou dos valores que a empresa tem, né? Então, por exemplo, a gente tem, né, casos, né, em que a empresa, né, ela despende, inclusive, uma parte do seu lucro, né, em focar em sustentabilidade, né? E a gente viu, né, pouco antes que sustentabilidade está diretamente amarrada com eficiência, né? Então, já é uma missão dela, já é um valor que ela adquiriu, né? E aí, então, independente se nós temos aí, né, a entrada ou a saída de colaboradores, se isso é uma cultura da empresa, então a pessoa que está iniciando a sua carreira ali, né, ela já sabe, não, a empresa, ela preza por isso, né? Então, se ela já adquire essa cultura, né, e implementa isso dentro da sua missão, né, eu vejo que o resultado que isso pode gerar em termos de eficiência é muito direto, né? Realmente ele acaba tendo efetividade, né, em todas as ações promovidas nesse sentido, né? Bacana. Rodrigo, vamos nos conselhos finais aí para quem está nos assistindo. Que conselho você daria para um empresário que está nos assistindo aí agora? Que conselho, ou um comerciante normal que tem uma empresa aí, que conselho você daria para uma indústria que está começando a sua jornada em direção à eficiência energética? Entendi. Bom, com relação, né, à aplicação da eficiência energética, né, eu daria como uma sugestão aí, né, comece pelos pequenos detalhes, né? Eu costumo dizer que para que a gente possa realmente sonhar grande, você tem que começar a sonhar ali ou a dar pequenos passos, né, por assim dizer, né? Então, primeira coisa, né, a aplicação da eficiência energética, até eu já havia comentado, mas só reforçando, né, ela pode ser aplicado, né, a todos os níveis e todos os portes, né, da área, né, empresarial, né? Então, você que tem lá uma padaria, tem lá um comércio pequeno, né, você pode aplicar estratégias aí de eficiência energética, né, no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? E é interessante que quando você cria essa cultura, né, a gente percebe que talvez um dos beneficiários de forma indireta nesse processo, às vezes até o próprio colaborador, né? Então a pessoa que está ali fazendo parte do processo, ela acaba sendo
muito beneficiada com esse, vamos dizer assim, com essa atitude, com essa mudança de visão, porque ela começa a aplicar esses conceitos, essas estratégias dentro da própria casa, né? Ou seja, de alguma forma, né, o colaborador ele percebe que na residência dele, quando ele toma ações simples de desligar uma lâmpada ou mesmo trocar uma lâmpada de consumo energético maior para uma lâmpada mais eficiente, ele percebe claramente que aquelas ações pequenas que ele está realizando ali, né, elas já surgem efeito, né? E quanto mais pensando num grupo de pessoas, de colaboradores ali, atuando dentro de uma empresa, dentro de um processo, né? O quanto que esse fator multiplicador aí, ele pode ser significativo, né? E aí, então, nesse contexto, pessoal, né, eu costumo dar como sugestão aí, né, monte uma equipe de pessoas, de colaboradores ali, né, e comece a discutir, né, marquem reuniões ali periódicas, né, e vamos tratar sobre o tópico eficiência energética, né, e você vai perceber que a partir dessas primeiras reuniões, né, como ela vai começar a criar, né, corpo, né, no sentido de trazendo visões que você não tinha antes, né, e a partir dali as ações, por mais simples que sejam, e todos percebendo que dá resultado, né, todos vão aderir, né, ou uma boa parte ali vai perceber e vai absorver aquela ideia, né, e todos vão acabar contribuindo, então, para que o resultado seja satisfatório, né? Com certeza. Então, né, só para, não quero me alongar muito, né, mas só para fechar, não deixem de pensar, né, na eficiência energética como algo que só tem a ganhar, né, só tem benefícios, né? Então, é benefício para a empresa, mas é também benefício para o colaborador, é benefício para o meio ambiente, né? É benefício para a população de maneira geral, né? Porque agirmos de forma eficiente, né, é de alguma forma algo que traz, né, uma sustentabilidade, traz um benefício para toda a humanidade, né? Com certeza, esse foi mais um bate-papo gostoso aí, dessa vez nosso podcast Podenge ACEA, com colaboração do CREA Minas, foi com o engenheiro elétrico Rodrigo Gonçalves. Rodrigo, muito obrigado, espaço sempre aberto, eu tenho certeza que a gente aí levou bastante informação bacana para os nossos ouvintes. Eu agradeço, Rosângela, né, primeiramente pelo convite, né, e parabenizo, na verdade, todo esse trabalho, né, de levar essa informação que é bastante importante aí para toda a comunidade, né? Lembrando aí que é uma ação da Podenge, né? Podenge, desculpa, ACEA, com a colaboração do CREA Minas, que a gente está levando esses podcasts bacana para vocês aí. Esperamos que vocês sigam a nossa página aí, porque vem outros podcasts com assuntos tão relevantes como esse que a gente acabou de fazer aqui. Muito obrigada a todos.